A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo lá no finalzinho da Bíblia. É mais fácil você achar Apocalipse e aí em seguida você vai achar onde eu vou falar agora. 2 Pedro capítulo 3 e verso 18. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho com Jesus. Eu quero agora continuar o nosso estudo de ontem, que iniciamos ontem, né? Eles serão 3 áudios. Desculpa. O primeiro foi ontem, hoje é o segundo e amanhã o terceiro. Qual é o título do nosso estudo? Crescimento espiritual. Pastor Alex já pregou muita mensagem sobre crescimento, falou bastante sobre isso, né? E acredito eu que você vai compreender bem sobre isso, né? Nós começamos ontem falando sobre a graça, porque a graça ela é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque tem muita gente que quer viver do Velho Testamento misturado com o Novo Testamento. O que acontece? Qual que é o problema aí? Eu vou explicar. Porque se você quer seguir algumas coisas como base e regra da lei, porque se você quer seguir os 10 mandamentos, você não pode tropeçar em nenhum, tá bom? Os 10 mandamentos, eles estão embutidos em 2. Os 10 virou 2. Depois de Cristo, os 10 virou 2. Vou explicar. Porque Jesus mesmo disse assim, ó. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Quais são eles? Amar a Deus de todo o seu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus de todo o seu coração e amar a teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu os 10 mandamentos. Entendeu? Então vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, verso 18 diz assim, que é o título da nossa mensagem, né? Antes, só a parte A. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, aqui Pedro, na sua segunda carta, está dizendo que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Ontem falamos bastante sobre a graça, mas eu tenho que comunicar mais uma coisinha sobre a graça que não deu tempo, né? A graça, na realidade, representa Cristo. E se você for ver comigo, vamos entender uma questão legal agora. Romanos 10, 4, vamos lá? Abre sua Bíblia aí ainda no Novo Testamento, só você voltar um pouquinho. Romanos capítulo 10... Romanos 10 e verso 4. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10 e verso 4 diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, calcula comigo porque eu sei que você é inteligente. Porque o fim da lei, quer dizer, o fim, a lei ela morreu, acabou. Não tem mais. Ali é o fim. Qual é o nome do fim dela? Cristo. Por quê? Porque depois dela se levantou Cristo trazendo a graça. Então, agora o fim da lei é Cristo. Quer dizer que se você quiser seguir a lei, Cristo não existe para você. O fim dela é o nascimento de Cristo. Eu tô te dando um mastigado. O fim da lei é o nascimento de Cristo. E se você aceita a lei, você está anulando o nascimento de Cristo. Estou explicando claramente que algumas coisas do Velho Testamento a gente usa, a gente deve seguir, mas quer dizer que não existe os 10 mandamentos mais? Existe, acabei de falar. Só que agora eles estão cumpridos por Cristo, e todo aquele que está em Cristo acaba cumprindo os 10 mandamentos. Como? Amar a Deus de todo o seu coração e a teu próximo como a ti mesmo. Ponto final. Agora, nós que entendemos essa parte, crescemos na graça. Porque o pastor Alex não vem aqui para fazer a sua vontade. Eu estou preocupado, não é com quem Caim casou. Não estou preocupado com perguntinhas fúteis da Bíblia Sagrada que a pessoa traz para tentar, sabe? Eu não dormi enquanto eu não consegui, não vou dormir enquanto eu não conseguir descobrir isso. Olha, meus irmãos, vai perguntar para Google, não para mim, tá? Não pergunte essas coisas para mim. Pergunte para mim aquilo que vai edificar a sua vida. Aquilo que você tem curiosidade, mas que vai mudar a sua vida, tá? Pô, pastor, você é ignorante. Não, eu não sou, meu irmão. Estou dizendo para você que você tem que gastar o seu tempo em coisas preocupantes mesmo. Não em coisas que não vai te acrescentar em nada. O que muda na sua vida? Caim casou com fulana. Poxa, aumentou minha fé. Mentira. Não acrescenta nada. Então vai estudar, vai ler as escrituras sagradas que testificam de Cristo, mas para saber sobre Cristo, não sobre outras coisas. A minha preocupação é com o seu José, que está lá na roça, carpinando nesse exato momento, escutando no seu radinho um cafezinho com Jesus. Por quê? Ele não sabe ler, mas precisa ser edificado. A minha preocupação é com a dona Francisquinha, que não enxerga.
Ela não tem a visão. Não sabe como aceitar Jesus? Pronto, o cafezinho chegou na vida dela. A minha preocupação é com a dona Mariquinha, que está lá na casa da patroa dela, lavando a louça, escutando um cafezinho. Não tem estudo, não tem como ir para a igreja, não consegue entender nada. O pastor Alex está trazendo as mensagens para ela. Não que sou uma igreja, mas que faço parte do evangelho. Levo a palavra para resgatar aqueles que estão no lamaçal. Não estou preocupado com seu dízimo ou seu dinheiro, tanto é que nunca te pedi nada. Estou preocupado com a sua alma e eu quero que você entre no céu e seja salvo. Então, a minha preocupação de trazer um estudo é esse. Aprendemos ontem que é sobre a graça que temos que crescer. E hoje vamos aprender um pouco sobre o conhecimento. E ontem, no finalzinho do áudio, eu falei um pouco sobre que a sabedoria e o conhecimento são coisas totalmente diferentes, né? Bom, o conhecimento é um ato de você conhecer algo, como, por exemplo, dirigir um carro. Eu sei dirigir. Dirigir um carro, isso é conhecer. Agora, ter conhecimento, porque você sabe dirigir. Agora, sabedoria é o ato de saber o que fazer com o que você conhece. Eu já sei dirigir. Agora, eu conheço como ir para São Paulo. Então, agora eu vou dirigir para São Paulo porque eu tenho conhecimento e sabedoria. Entendeu? Assim, eu vou fazer a vontade do Senhor. Assim, eu vou alcançando a vontade do Senhor. Então, sabedoria e conhecimento são coisas totalmente diferentes, né? A sabedoria é o ato de saber e o conhecimento o ato de conhecer. Exemplo, já passei aqui para vocês, né? Eu tenho conhecimento de uma coisa e sabedoria de outra. Então, eu posso chegar, eu posso ir, posso fazer. Por exemplo, eu conheço a Itália, mas conheço pela internet. Mas sei ir para lá? Não. Eu tenho sabedoria de como lidar ali? Não. Mas a minha rua eu conheço e tenho sabedoria de cada canto da minha rua, tá entendendo? Eu conheço o arroz e feijão, mas eu tenho que ter sabedoria de fazê-lo arroz e feijão. Espero que você está compreendendo bem aí. Então, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Você tem que conhecer, para depois que você conhecer, você pode buscar saber. Porque a sabedoria é uma coisa que Deus vai te dar. Você tem que buscar a sabedoria. O próprio Salomão não pediu outra coisa a não ser a própria sabedoria. Dirigir, e agora eu conheço dirigir, e agora eu sei o que significa saber. Ir para algum lugar. Então quer dizer, o conhecer e o saber são totalmente diferentes, mas nós temos que conseguir. Por quê? Porque muita gente conhece tudo de malandragem, mas não sabe nada de Deus. Sabe tudo de novela, não sei porque que perde tempo em novela ainda. Sabe tudo de novela, sabe tudo de vários tipos de filmes, sabe tudo da internet, mas não sabe de Deus. Não conhece a Jesus. Não sabe nada do teu próprio Senhor. E aí fica complicado, porque você não está buscando o verdadeiro conhecer. Você está buscando conhecer humano. As coisas humanas você está buscando conhecer. E essas coisas não te acrescentarão a nada. Hoje você faz parte de uma igreja. Você conhece seu pastor? Conhece a vida dele? Conhece os frutos que ele tem dado? Vai conhecer. Você conhece os obreiros? Quem faz parte de grupos? Você conhece o ministério? Quando nasceu? Quem foi que fundou? Você conhece por que ele está ali? Baseado em que testemunho ou por quem? Ah, é por causa de Cristo? Tá, você conhece Cristo? Porque Jó mesmo disse assim: antes eu só conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te vê. Você não conhece? Então, para crescer, ter uma vida espiritual boa, para você, sabe, ter um crescimento espiritual, você tem que levar isso a sério. Entender o que é graça, viver pela graça, seguir a graça e buscar o seu conhecimento. Depois que você estiver crescendo na graça e no conhecimento, o crescimento da sua vida espiritual fica fácil para abrir a boca e orar a Deus e pedir: Senhor, agora eu quero sabedoria. Porque com o conhecimento você vai saber tudo. Você entra hoje, não precisa nem do pastor Alex, você entra hoje na internet e pesquisa dons
espirituais. Pronto, você vai conhecer todos os dons. Aí você vai falar, poxa, o dom da palavra é profundo. Você conhece o dom da palavra, mas você sabe lidar com o dom da palavra? Você conhece o dom de línguas, mas você sabe lidar com o dom de línguas? Tá vendo? Conhecer é uma coisa, saber é outra. Muita gente está dentro da igreja e está usufruindo dos dons que recebeu porque conheceram, mas não sabem. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está ministrando a palavra de Deus, que é uma parte muito importante de um culto e a melhor, ele começa a falar em línguas. Então metade da mensagem é em línguas, metade da mensagem ele está falando a palavra. A pessoa fica meio que perdida. Quando você está pregando a palavra de Deus, existe muita gente lá embaixo que não entende o intelecto que você alcançou. Às vezes você está a 220 volts, ele ainda está no 110. Então você conhece muita coisa, porque você conhece a história de Elias, você conhece a história de Moisés. Agora você começa a falar meio que em gírias, você começa a colocar uma meio que malandragem no meio da mensagem, você faz um culto diferente e aquela palavra não entra no coração dele. Não edifica. Porque a maneira que você está trabalhando é totalmente diferente, não é da vontade de Deus, não é. Pastor, olha o que você está falando, não, estou falando sério. A palavra de Deus é simples. Você não tem que enfeitá-la ou fazer de alguma maneira que ela fique chamativa, não. O seu conhecimento está totalmente errado. Eu falei outro dia e repito. Eu escutei um grande escritor falar isso e é verdade. Muita gente está buscando se aprofundar, buscando profundezas e morrendo no raso. Por quê? Porque não tem o conhecimento junto com a sabedoria. Aí não dá. Entendeu? Bom, nós finalizamos hoje esse áudio e amanhã tem mais um. Amém?